Olá pessoal, meu nome é Renan. Vou mostrar nessa videoaula aqui como trabalhar com horas, especificamente no método Application on Time, que é para você fazer agendamentos de ações dentro do Excel com utilização do VBA. Especificamente nesse modelo aqui eu vou passar como montar um reloginho digital dentro de um formulário. Aqui, ó, vamos dar uma olhada na tela. É isso aqui, ó, vai ser um relógio que vai estar sendo atualizado a cada segundo. Então, para eu montar esse relógio aqui, vamos fazer o seguinte, vou mostrar como que ele foi feito. Visual Basic. É só você criar um módulo. Lá aqui no botão módulo, ele vai criar um módulo e dentro desse módulo você vai criar aí algumas pequenas macros. É só entender o princípio do funcionamento do comando, que no caso isso daqui é mais fácil você entender do que explicar o funcionamento disso daqui. Mas vamos lá, vamos ver se conseguimos nos fazer entender. Primeira coisa, eu declarar uma variável como data. Aqui no caso eu criei uma variável chamada tempo como data. Option split, porque todos os comandos, todas as variáveis dentro do meu código aqui vão ter que ser declaradas. Criei a macro início contagem. Essa macro início contagem vai receber a minha variável tempo, que foi criada ali logo acima, vai receber o valor de agora, now, mais o valor do tempo acrescido de 1 segundo, ou seja, time value 1 segundo. Daí entra o método application time, que segue a seguinte sintaxe. Primeiro valor do método aqui, application time, é o tempo, ou seja, a variável que eu quero trabalhar, que já está declarada aqui, tempo, o valor dela. Então é o valor. E o procedimento é o que eu vou querer fazer com o meu tempo, com a minha variável. Então eu coloco o procedimento, atualiza. Aqui, pessoal, poderia ser também simplesmente atualiza aqui, não há necessidade de você colocar o procedimento. Eu coloquei aqui mais para ficar didaticamente mais fácil de entender. O schedule, sei lá como pronuncia isso daqui, mas é o agendamento. É como que eu quero dizer que está ativo o meu agendamento ou não. Tanto que aqui no final, para parar a contagem, eu marco esse agendamento aqui para falso. Agora o seguinte, já declarei o início da contagem, já assumi que a minha variável tempo vai ser acrescida do valor atual mais 1 segundo e que meu método de application time vai receber a variável tempo mais o procedimento atualiza, que vai ser o agendamento verdadeiro. Subatualiza é outra macro que vai estar sendo chamada nesse procedimento aqui, nesse application time. O que vai ser isso? Toda vez que ele atualizar, ele vai fazer o seguinte: dentro do meu user form 1, que foi criado aqui, no meu rótulo, meu label 1, caption é o que vai estar escrito dentro do meu rótulo. Então eu defino o seguinte, que lá no meu user form 1, dentro do meu rótulo 1, o que vai estar aparecendo lá dentro vai estar no formato hora, minutos e segundos do tempo atual, now. Então eu chamo início contagem. Então ele vai fazer esse ciclo aqui. Ele vai iniciar a contagem e dentro do meu form 1, rótulo 1, ele vai estar adicionando o tempo. Ok? E aqui uma macro para fazer com que pare a contagem do meu tempo. Então, quando eu fizer apertar um botão, ele vai gerar um erro, porque ele vai estar parando esse ciclo aqui. Então eu já jogo direto o erro e coloco que o meu application time
tempo, o procedimento atualiza, vai ser o agendamento falso. Então ele automaticamente termina a contagem do tempo. Eu vou montar uma próxima videoaula aí também de, ao invés de ele ficar só atualizando o tempo de segundo em segundo, ele vai fazer uma contagem regressiva para que você veja a contagem regressiva e depois que acabe o tempo ele execute alguma função aí, ou feche o formulário, ou apareça uma mensagem. Daí fica a critério da utilização aí. E por último aqui uma macro simples que é só que vai abrir o meu formulário onde vai estar aparecendo a hora. Abrindo o meu user form, eu vou ter que adicionar algumas ações aqui. Então você vai criar um rótulo de texto, que é esse daqui, rótulo. Cria o rótulo, automaticamente ele vai receber o nome de label 1 e vai criar um botão que também automaticamente vai receber o nome de command button. Então, aqui 2 cliques numa área em branco. Private sub, user form activate. Então, quando você deu 2 cliques lá, você vai mudar o procedimento, vai vir aqui no activate e vai selecionar ele. Ele já vai aparecer. Aqui eu só vou colocar uma macro de referência, que é application room. Quando você quiser executar uma macro dentro de outra, você usa esse procedimento application.run e coloca o nome da macro, início contagem, que é a macro que a gente colocou aqui no módulo 1. Ele vai iniciar a contagem. Private sub user form, aqui é a mesma coisa, dá 2 cliques, digita sub e seleciona lá carry close, que é quando eu fechar o formulário, ele vai executar a macro parar contagem. E a ação, que vai ser a mesma coisa aqui, que é quando eu clicar no botão command button 1, ele vai executar a macro de parar a contagem e vai fechar o formulário. Vamos agora testar esse código aqui. Então tá lá, ó, o relógio funcionando, contando de segundo em segundo. Quando eu fecho o formulário, ele interrompe o código sem dar mensagem de erro. Você pode até apagar aqui esse mensagem de erro e vai ver que quando você fechar o formulário ele vai apresentar erro. Ou fecha pelo botão aqui. Então é isso aí, pessoal. Uma maneira simples aí, é a mais simples na verdade, que eu achei de explicar de como inserir hora dentro de um formulário, para que fique sendo atualizada essa hora de segundo a segundo, como se fosse um relógio digital. Então, eu vou disponibilizar o arquivo aqui também no canal para quem quiser, o link do arquivo para quem quiser baixar, e vou programar mais uma videoaula aí para colocar contagem regressiva. Quiser sacanear um amigo aí, colocar uma macro que o seu computador vai se autodestruir em 10 segundos aí, dá um susto em alguém. Valeu, pessoal, até mais.